para avaliar a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente conversa ao vivo com o advogado criminalista Eduardo Milhomes, que é doutor em Direito Penal pela PUC Minas. Professor, muito bom dia. Qual é a sua avaliação sobre a decisão de Alexandre de Moraes? Bom dia, William. Nós estamos aqui diante de uma decisão que já vem pré-referendada pela decisão anterior que ele deu. Ele vem automaticamente, a gente vê uma crescente nas decisões do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de proteger, assim conforme a decisão fala, proteger o próprio processo penal que está ali, no caso, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão polêmica. Sempre que a gente tem um ex-presidente sendo preso, mesmo que dentro da prisão domiciliar, é uma coisa que choca, até porque ele tem um capital político, ele tem os votantes dele, e a gente passa por um período aqui em nosso país que existe essa dicotomia entre o que é o jurídico e o que é o político. Isso eu acho que é o principal ponto dessa tensão que a gente tem. Professor, bom dia. A gente já sabe, né, já é esperada essa polêmica do ponto de vista político, mas nos meios jurídicos, do ponto de vista do direito criminal, há também pontos a serem questionados sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Com certeza, Kátia. A gente, dentro da ciência jurídica, a gente sempre tende a pontuar e a questionar as decisões judiciais da forma correta, seja no meio acadêmico, seja como advogado do presidente Jair, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os recursos e as medidas cabíveis. Aqui no caso, para mim, ainda, e como jurista, eu penso muito na questão da falta de um pedido formal da Procuradoria da República para que houvesse essa transformação das cautelares em uma prisão domiciliar. Isso é sempre problemático, porque vem se fundamentando em todo o nosso sistema jurídico a necessidade imperiosa de que haja um pedido do Ministério Público. Esse é o titular da ação penal. Ele que tem que fazer esse pedido. Mas Perdão, William. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes decretou aquelas medidas cautelares, uso da tornozeleira eletrônica, já havia ali, entre aspas, um aviso de que se o Bolsonaro descumprisse, como foi considerado no último domingo, quando ele apareceu em videochamadas às manifestações, que a prisão domiciliar seria decretada. Então já era esperado. Mesmo assim, o senhor acredita que a Procuradoria precisava se manifestar e a primeira turma lá naquela ocasião já não fez uma sessão imediatamente para poder avaliar aquelas primeiras decisões? Esse é um ponto muito interessante, porque naquela decisão anterior, o Alexandre de Moraes, não o Alexandre de Moraes, mas a primeira turma, porque ela referendou aquela decisão, deixou claro que haveria a possibilidade da conversão automática dessa medida. Mas mesmo assim, ainda acredito que quem deveria propor e quem deveria verificar a discordância ou a corrupção daquela decisão, quer dizer, aquele que falasse que o Bolsonaro efetivamente descumpriu a medida, não era o Supremo Tribunal, não é o Judiciário, é sim a Procuradoria. Ela fala, olha, ele descumpriu por causa disso. E a Justiça iria decidir, sim, ele descumpriu, não, ele não descumpriu. O senhor entende, então, que o processo legal foi desrespeitado? O processo penal, nesse caso, ele foi tensionado, sim. Mas sempre lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões quando ele entende que é o poder de cautela da maior corte que a gente tem do nosso sistema judiciário, essa possibilidade existe. Eu critico essa possibilidade, com certeza, mas ela não é um caso isolado no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu já vi o Fachin também decretando prisão de ofício e sendo referendado até mesmo pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Quer dizer, querendo ou não, a última palavra dentro do nosso sistema jurídico é do Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário. E quem deveria, então, criar o procedimento ou fazer a intervenção necessária para que o processo legal seja respeitado? Depois do Supremo Tribunal Federal, as pessoas acreditam ainda que não existe nenhum sistema jurídico que a gente possa ir. Ao contrário,
desde a Lava Jato, e a gente, infelizmente, a gente também não é o primeiro ex-presidente preso, o primeiro ex-presidente julgado, a gente teve outros. A gente sabe que existem mecanismos internacionais cujo Brasil é signatário, que faz parte do sistema jurídico como um todo. Não que o Supremo Tribunal Federal ele esteja abaixo ou acima desses sistemas jurídicos, mas cabe a esses sistemas jurídicos também, dentro de uma ótica de sistema geral e poder de cautela, também decidir e adentrar nessa questão quando o Supremo Tribunal Federal possa querer ou não cometer algum abuso que possa ser coibido por essas cortes internacionais, sem problema nenhum. Professor Eduardo Milhomens, agora a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro naturalmente vai recorrer dessa decisão, e quem deve avaliar? Vai ser a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ou o plenário do STF? Nós temos uma discussão muito interessante sobre isso, sempre já foi ventilado no Supremo Tribunal Federal outras vezes, e cabe habeas corpus de decisão monocrática de algum ministro da sua corte. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda que não pacífico, é pela garantia de você ter o direito de entrar com o habeas corpus. O habeas corpus não é só uma medida que está no nosso Código de Processo Penal e na nossa Constituição. É uma medida que está em diversos organismos internacionais. É uma medida de direito. É uma medida que qualquer um que se veja e entenda que está ilegalmente preso pode pedir. Quem seria o competente para isso? Pode haver uma discussão, mas eu entendo, conforme outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal que deve decidir se houve ou não abuso dessa medida por parte do seu integrante. E qual é a sua avaliação sobre a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que usou as redes sociais de terceiros e participou, de forma remota das manifestações? O senhor acredita que ele descumpriu uma ordem judicial? William, como eu falei no início, é uma questão de dificuldade extrema, até porque ali existe uma interligação muito grande entre o político e o jurídico. O que ele fez, o que ele deixou de fazer? Eu acredito que as decisões, principalmente as cautelares, deveriam estar melhor especificadas. Se foi um ato se o presidente Bolsonaro, ele falasse especificamente, ele falasse sobre o processo, ou contrariasse o processo, ou insistisse com uma conduta contrária ao direito, contrária ao julgamento, eu até entenderia que caberia nesse ponto essa possibilidade. Agora a gente está numa zona cinzenta, onde outras pessoas se utilizaram da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro para realizar algum ataque ou realizar algum ponto contra ele. E aí a gente tem que se perguntar: quando que ele é um ícone? Ele é um ícone. Ele faz parte, a figura dele faz parte de um movimento. A gente pode falar que é um movimento legal ou um movimento ilegal, mas faz parte também de um movimento político. Quando essas pessoas utilizam a figura dele, ele vai ser coibido por isso. É muito difícil a gente entender dessa possibilidade. Mas aquele conteúdo não foi produzido para aquele momento e ele não estava proibido de usar redes sociais, fazer comunicação, ainda que por vias de terceiros? Por que você não coibiu os outros? Por que aquelas pessoas não tiveram também um pedido da Procuradoria? Nós temos ali pessoas que têm foro no STF, que estavam lá e que efetivamente realizaram a utilização da imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não foi uma conduta para ele. A partir daí, não que a gente não possa verificar depois que ele participou dessa conduta. Até por isso foi apreendido os celulares dele e esse inquérito deve ser investigado. Mas só depois disso que a gente vai saber se houve uma ação contundente contra a democracia efetiva praticada por ele ou não. Ou se ele só foi usado por aquelas pessoas para atacar o STF, atacar o Brasil, atacar o governo e etc. Então, eu acredito que precisava de uma melhor
verificação nesse sentido. E não apenas, ele foi o ícone e a partir disso ele está punido por isso. Qual a sua avaliação sobre a expressão ditadura de toga? Muito em função das decisões em cima da divulgação de conteúdo nas redes sociais. A gente tem aí que estabelecer um período. O STF é a última palavra. E sendo a última palavra, você pode considerá-lo ele como ditadura ou não. Por quê? Porque o sistema jurídico ele precisa de um ponto final. A gente precisa dessa segurança jurídica. E é o STF que está ali para fazer isso. Eu acredito que a gente precisa evoluir nessas questões, principalmente nas questões de sistema jurídico. Eu não gosto do STF julgando casos criminais. Eu acredito que o STF deveria continuar sendo o guardião da nossa Constituição. E não em casos concretos, sempre em casos abstratos, efetivos, formais, que a partir dali a gente vai dando toda a gerência de todo o nosso sistema jurídico para baixo. Agora, a partir do momento que o STF adentra nessas questões de fato e de fato pessoal, ele traz para ele uma carga que deveria ser só do juiz que está ali e passar por todas as instâncias para dar uma concretude, uma validade maior para aquela decisão. Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o advogado criminalista Eduardo Milhomens, que é doutor em Direito Penal pela PUC Minas. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado, William. Obrigado, Kátia.